Estamos um pouco mais de um ano após o massacre dos drusos em Sueida, na Montanha dos Drusos, onde quase 2.000 drusos foram mortos por tribos beduínas e também por algumas forças do governo, apoiadas pelas forças governamentais. Incentivadas pelo novo governo em Damasco. Então, estamos um pouco mais de um ano após esses eventos. Quer dizer, você pode falar sobre a situação atual dos drusos na Síria hoje e a relação deles com Damasco um ano depois? Sim, bem, obviamente quase não há relações entre o novo governo em Damasco e a província de Sueida, com sua maioria drusa. E precisamos entender isso. A comunidade drusa em Sefreida, liderada pelo cheque Salman al-Agiri, seu líder político, tem uma desconfiança muito profunda em relação ao novo governo em Damasco. Na verdade, eles percebem como se fossem milícias do ISIS e grupos islâmicos fundamentalistas e extremistas que tomaram o controle de Damasco. E, portanto, eles não estão dispostos a ter qualquer negociação com o novo governo em Damasco. Por outro lado, você entende bem isso, o novo governo em Damasco percebe a comunidade drusa em Sueida e sua liderança como um grupo que, obviamente, se alinhou com o Estado de Israel. E isso torna toda a situação muito complicada. A ponto de, se você teve a chance de ler o relatório recente das Nações Unidas, escrito pelo enviado para a província de Sueida, e ele escreveu claramente: não há praticamente nenhum progresso no relacionamento entre a província de Sueida e o novo governo em Damasco. E há uma clara desconfiança entre os dois lados, a ponto de ele não conseguir prever nenhum progresso no futuro próximo entre eles. Agora, Israel se envolveu não só retoricamente, mas também militarmente para proteger a comunidade drusa no sul da Síria. Até que ponto, em Damasco, eles estão dizendo que a intervenção de Israel em seus assuntos internos está dificultando a obtenção de um acordo para evitar conflitos entre Israel e a Síria. Mas o primeiro-ministro Netanyahu diz continuamente, inclusive hoje, que Israel nunca abandonará seus irmãos drusos na Síria. Verdade. Você acha que isso é algo que Netanyahu também estava usando antes das próximas eleições para tentar atrair o voto druso para o seu apoio? Bem, eu tenho grandes dúvidas sobre, você sabe, a atitude do governo atual em relação à província de Sueida e à comunidade drusa na Síria. Porque se voltarmos por um minuto a julho de 2025, nós entendemos isso. A intervenção israelense, ou a intervenção das forças de defesa de Israel, veio apenas 48 horas depois que as novas forças do governo atacaram a província de Sueida, o que causou 1.700 cidadãos drusos mortos naquela época. E a outra coisa é que todos nós continuamos perguntando: já se passou mais de um ano desde então. Então, o que o Estado de Israel fez para apoiar a comunidade drusa na Síria? Então, depois de todas essas promessas do lado do primeiro-ministro e do governo atual, não vimos nenhum desenvolvimento real na situação dos drusos na Síria. E isso é muito triste, porque, de muitas maneiras, isso fez com que aqueles que discordam dessa intervenção do lado israelense, voltassem para as mãos do novo governo extremista em Damasco. Por outro lado, isso reduziu a confiança entre a liderança da província de Sueida e Israel. Então, minha expectativa é que a intervenção de Israel nos assuntos drusos na Síria deveria ser muito maior
do que o governo israelense fez até agora. Mas há outro ponto sobre o qual precisamos ser sinceros. É um fato que precisamos entender. É do interesse de Israel, antes de tudo, que a comunidade drusa no sul da Síria viva em paz e esteja segura. Porque eles estão, basicamente, sentados nas nossas fronteiras ao norte. E eles são a linha de frente para Israel. Enfrentando o novo governo extremista e fundamentalista do ISIS, que agora está em Damasco, apoiado pelo governo turco e por Erdogan. Então, esse é um desafio que vai afetar Israel daqui para frente. Agora, nesse movimento de olhar para frente, eu quero mudar um pouco para as próximas eleições. Você está concorrendo nas primárias do próximo mês pelo Partido Democratas sob a liderança de Yair Golan. Quem é Yair Golan? Primeiro de tudo, por que os democratas? E, em segundo lugar, o que Yair Golan está oferecendo nessa questão das relações de Israel? Ou equilibrar as relações entre os irmãos drusos na Síria, mas também tentar, de certa forma, promover relações positivas e construtivas com este governo na Síria. Ok, bem, vou responder às duas partes da sua pergunta. A primeira parte, tenho que dizer que o Partido Democrata representa os valores, meus valores e minhas visões para o futuro do Estado de Israel de muitas maneiras. Mas, antes de tudo, é pelo fato de que ele apresenta um modo como quero ver Israel, como um Estado democrático, liberal e um Estado que oferece direitos iguais para todos os seus cidadãos, dentro do espírito da Declaração de Independência. Então, isso é muito importante para mim. E isso, posso dizer, é provavelmente o principal motivo pelo qual estou concorrendo agora a uma vaga pelo Partido Democrata. Agora, quanto à segunda parte das suas perguntas, eu acredito que Yair Golan, como ex-chefe do Comando Norte e das Forças de Defesa de Israel, entende muito bem a sensibilidade daquela região. Entende muito bem como é importante que a comunidade drusa no sul da Síria viva com segurança e em paz. E como eles poderiam ser nossa linha de frente e nossa proteção em relação ao governo extremista em Damasco.